Começa agora o programa Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar. Você em Sintonia. Agora. Bom dia. Certa vez, um grande sábio disse que os maiores artistas não são aqueles que criam pinturas ou músicas. Os maiores artistas são aqueles que transformam a si mesmos numa obra-prima. Você leva uma obra-prima dentro de você. Cada um de nós é uma obra-prima. Você em Sintonia. Alô, ouvintes! Vocês estão aí em sintonia? Nós estamos aqui em sintonia com você e esperamos que vocês tenham passado excelentes momentos, excelentes dias desde o nosso último encontro até aqui. Hoje nós vamos falar de alguns assuntos bacanas, alguns assuntos interessantes, como por exemplo, viuvez e novo amor. Um assunto legal. Como funciona uma sessão de Reiki? Você que tem dúvida, então fique ligado. A gente vai responder como é que funciona. A relação com o irmão mais velho. E teremos também os nossos assuntos de sempre, que é o tarô, aniversários e muito mais. Então não percam, fiquem ligadinhos aí conosco, né? Se você está acompanhando o nosso programa pelo YouTube, aproveite, já inscreva-se aí no nosso canal e ative as notificações. Bom, está aqui ao meu lado a Bruna Bartolo, nossa terapeuta em radiestesia, tarô e astrologia. Tudo bem, Bruna, contigo? Bom dia, David, bom dia, ouvintes. Tudo bem comigo, sim. Que bom que estamos aqui novamente juntos nesse nosso encontro tão especial, que a gente está sempre querendo estar aqui com vocês, trazer assuntos e coisas bacanas para harmonizarem a vida de todos, certo? Não se esqueça então de participar do nosso programa. Você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Também pode participar através do nosso Instagram, que é o @você em sintonia, ou através do Facebook Você em Sintonia. Também tem o nosso canal no YouTube, que é o Você em Sintonia, e se você estiver participando aí da live, você pode participar do chat deixando a sua mensagem, certo? Muito bem, Bruna, recados dados, o Teco também já está por aqui, e aí é sempre uma surpresa o jeito que a gente começa o nosso programa, né, Teco? Como é que a gente vai começar o nosso programa hoje? Você está trazendo um caso, parece? É isso mesmo, Teco? Hoje vamos iniciar o nosso programa com a mensagem do José Carlos. José Carlos, um grande abraço a você, obrigado pela sua mensagem e participe sempre, sejam sempre bem-vindos aqui no nosso programa, compartilhar esses assuntos com os outros ouvintes e assim todos nós aprendermos juntos, né, José Carlos? Obrigado. Ele fala o seguinte, David e Bruna, que eu vou pedir depois a participação dos dois, então vamos acompanhar aqui o que ele diz para nós. Desde o início da quarentena, estou reunido com a minha família, ele coloca. Às vezes eu e meu filho temos desentendimentos. Eu digo que ele é um egoísta, que não ajuda em nada. E é sempre assim. Depois ele fica ofendido e me ignora por alguns dias, até voltar tudo ao normal. Ele tem 16 anos e eu acho ele um rapaz muito difícil, Teco. O que faço? José Carlos, é bem legal isso aqui, né? Nós vamos falar um pouco do egoísmo, nós vamos falar um pouco do amadurecimento e vamos falar um pouco de algo muito interessante para mim, que é o ignorar. Vamos começar então do começo aqui. Eu não acredito que uma pessoa, seja quem for, possa estabelecer uma sintonia positiva com a vida, Zé Carlos, se ela não se desenvolver a responsabilidade. Não acho que um ser humano possa ter alguma troca real, prazerosa
ou saudável com a vida se ele não desenvolver a responsabilidade. Aí você me pergunta, o ouvinte me pergunta, mas por que é tão difícil desenvolver a responsabilidade, Teco? Porque ela é penosa. A responsabilidade está ligada ao contato que eu vou ter com a realidade. E a realidade é dura. E já foi motivo de estudo, inclusive, lá no início da psicanálise. Lidar com a realidade é um aspecto que o ser humano tem muita dificuldade. Então, se eu fujo, se eu me esquivo das responsabilidades, eu não amadureço. Para eu amadurecer, eu preciso aprender a enfrentar a realidade e assim, como eu disse, desenvolver responsabilidade. Esses meninos adolescentes, eles testam muito isso, porque eles estão justamente numa fase de transição. Eles não são mais garotos, mas eles não se sentem ainda adultos e nem estruturados para enfrentar a realidade, como eu disse. Então eles se tornam alguns rebeldes, eles contestam, eles se fecham, que deve ser o caso do seu filho, e aí ficam mais egoístas, egocêntricos, não é, José? E isso tudo é uma reação de quem está com receio de começar uma nova fase da vida. Uma fase, como eu disse, de mais responsabilidade, aonde a realidade começa a ser mais clara para eles. Mas é isso, se eles não desenvolverem responsabilidade, eles se tornam adultos imaturos, inseguros, mal resolvidos, frustrados. Amadurecer está ligado, portanto, à responsabilidade, isso que eu daqui a pouco quero perguntar para a Bruna e o David. Converse, dialogue com o seu filho, José, antes da briga. Dê a ele aspectos de responsabilidade. Por exemplo, você vai ajudar a varrer a casa 2 vezes por semana. Não imponha, mostre que isso é parte do convívio que vocês estão tendo hoje na quarentena. Dialogue, trate ele como um adulto, não como um filho. Comece a mostrar para ele que ele precisa começar a ter uma postura mais madura. David, o que você acha disso? E Bruna também, por favor, que depois eu quero falar sobre o ignorar que o José Carlos coloca aqui. Olha, José Carlos, sabemos que os comportamentos dos adolescentes de hoje são muito diferentes do que você e eu vivemos, né? No nosso tempo. O nosso acesso e liberdade para as coisas eram muito mais restritos. Então temos que lidar de forma inteligente com isso tudo, né? Mas veja, eu nunca acreditei em violência de qualquer tipo, mas também não concordo com complacência e submissão. A hora que a gente percebe um ato falho dos nossos filhos, nós temos que agir com alguma energia. Mas é por isso que a gente precisa ter o respeito dos nossos filhos. E eu acho que esta é a chave. Na adolescência, querer conquistar o respeito é muito difícil, caso tenha sido ausente durante toda a infância. Quando digo ausente, não digo ausência física, digo ausência nas horas difíceis, participando com conselhos e direcionamento, nos momentos de alegria, no afago e no carinho, inclusive nos momentos também que você precisou agir com mais energia para bloquear atitudes incorretas por parte dele, por exemplo. Eu peço que pense que tens oportunidade de viver e compartilhar sua vida com ele. Quantos pais não gostariam de estar vivendo isso? E por qualquer que seja o motivo, hoje ele não consegue, não tem o filho ao lado. Bom, enfim, esta é uma tarefa e é uma fase difícil, mas eu acho que o amor vence todas as barreiras. E você, Bruna, o que você pode dizer aí ao José Carlos? Bom, José Carlos, eu acho que maternidade e paternidade são tarefas bastante complexas, em 5, 10 minutos a gente não conseguiria aqui esgotar e fazer a orientação que seja a mais adequada para o seu caso, A gente vai trazer, assim, algumas ideias, mas o que me ocorreu no momento em que o Teco estava falando a respeito do caso, principalmente na questão de responsabilidade, na questão de atribuir tarefas, penso que em todas as fases da vida da criança, é importante que a gente tenha essa ideia de atribuição de tarefas muito claramente,
né? Desde de pequenos já é possível, e isso já está provado através de diversas teorias da pedagogia, inclusive, que você tem como atribuir tarefas para a criança desde de idade muito nova, né? Então recolher um sapato, recolher o brinquedinho, arrumar a própria caminha. Então são coisas que vão sendo propostas para que a criança faça desde bem pequenos, para que quando chegue aos 16 anos, fazer alguma coisa, ter uma atribuição dentro da casa não seja uma surpresa e não seja algo que a criança nunca teve contato. Então, se o seu filho, por exemplo, nunca participou de lavar a louça, de guardar um brinquedo, guardar uma roupa, agora pedir isso a ele talvez soe como algo inesperado para ele, até uma surpresa. Agora, se isso foi sendo feito ao longo do tempo, a tarefa ele vai acabar entendendo que é uma coisa que ele tem de fazer mesmo. Mas é isso, eu acho que como o Teco falou, é conversando que vocês podem se entender, tá bom? Boa sorte! Muito legal, acho que essa oportunidade de quarentena, de confinamento, está fazendo com que a gente pare, que a gente perceba algumas coisas que a gente normalmente não perceberia, né, ao longo dos dias aí. E aproveitando, né, existe uma terapia chamada Theta Healing. É uma terapia, um estudo muito sério, no qual eu tenho formação, né, e posso auxiliar, e posso ajudar caso vocês tenham interesse. E se tiverem algum interesse, procure a gente através aí do nosso WhatsApp, através dos nossos canais. Pode ser que em algum desses momentos que vocês viveram, ou seja, momentos recentes ou momentos antigos, enfim, tenha criado aí algum bloqueio, alguma coisa, alguma crença que limite e que vocês acabem tendo aí um desentendimento, mas que vocês de repente não saibam nem explicar de onde vem. Eu acho que o Theta Healing pode ajudar também, se este for o caso, tá bom? Teco, parece que você tinha mais alguma coisa para concluir, é isso? Bom, por fim, vamos falar do ignorar. Ignorar é uma palavra muito curiosa. Ignorar, para mim, sempre esteve ligado à ignorância. Não estou ofendendo seu filho, por favor. Ignorância de imaturidade, não é? A pessoa que ignora é a pessoa que está tendo uma postura de não querer ver, não é isso? Então, ignorar e ignorância têm a mesma raiz. Porque se você não vê, você não percebe, você não assimila, você não cresce. Então o ato de ignorar é uma defesa, mas ela custa caro, porque à medida que eu ignoro, eu me torno ignorante, porque eu não tenho conhecimento, eu não desenvolvo a minha consciência. Então a adolescência tem um aspecto muito curioso por isso, porque alguns percebem que a realidade é algo que assusta. Alguns começam a se preparar para um vestibular, outros começam a ser desafiados pela vida íntima, pela sexualidade, e hoje em dia a sexualidade começa pela relação e não dentro deles. Então muitos ficam extremamente traumatizados, principalmente as moças. Eu já tive muitas lá no consultório que iniciaram a vida sexual sendo permissivas e não sabiam que não estavam prontas para a intimidade. Então é uma adolescência difícil, porque há muita liberdade com bebida, até com drogas, mas há muita falta de estrutura, né? Então muitos deles se tornam egocêntricos, como eu disse, e alguns começam a dar sinais de ignorar, de apatia, que é um ato de ignorância. Eu não quero conhecer as coisas, eu não quero me envolver com elas. Eu espero poder ter ajudado. Um grande abraço, Zé Carlos. Muito legal, Teco. Realmente é um tema bastante interessante e tenho certeza que serve para muitos ouvintes aí refletirem sobre isso. Agora vamos falar sobre Reiki. Este assunto é com a reikiana Master Cris Silva. Cris, nossa ouvinte Terezinha Duarte de Nova Odessa nos enviou a seguinte mensagem. Já ouvi vocês falarem sobre Reiki no programa outras vezes, mas gostaria de saber como é, na prática, uma sessão de Reiki. Tenho curiosidade, mas tenho receio.
Você pode explicar como funciona? Então, Cris, como é que você explicaria aí para a Terezinha, nossa ouvinte, e todos os demais, como funciona aí uma sessão de reiki contigo, Cris? Oi, David. Oi, Teco. Olá, ouvintes. Muito obrigada mais uma vez por essa participação. E respondendo à pergunta da Terezinha Duarte, o reiki é uma técnica de harmonização por imposição de mãos. Reiki são duas palavras japonesas que significam rei, universo, e ki, energia universal. Uma sessão de reiki depende de cada terapeuta, né? Cada terapeuta adota o seu sistema, mas normalmente eu trabalho com o reiki da seguinte forma. A pessoa chega, eu converso um pouquinho com ela, eu tenho outras técnicas também que eu utilizo, né? O reiki é uma técnica a mais na minha sessão. E após a conversa, eu explico como funciona o reiki, né? Peço para ela deitar na maca, e aí eu vou aproximar as minhas mãos dos centros de energia da pessoa. Normalmente ela sente um calor agradável saindo da palma da mão do terapeuta, atuando nos centros de energia, tá? Então dá uma sensação muito agradável. O ambiente todo é preparado para receber, né, o cliente ou o paciente, né? E toca-se uma música de fundo, um aroma agradável na sala. É pedido para pessoas relaxar, ter bons pensamentos durante todo o processo. Começa-se pela cabeça, vai indo até os pés. Depois a pessoa pode virar-se de bruço e é feito o mesmo trabalho da cabeça aos pés. Cada terapeuta, como eu disse, adota o seu sistema. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar só com a pessoa deitada, virada para cima. E aí, quando eu chego nos pés, eu faço uma massagem nos pés. Eu agrego, né, uma massagem forçando bem o polegar, né, na planta dos pés, onde eu vou trabalhar pontos também energéticos ali que promovem relaxamento. Termino com uma massagem na cabeça, também usando o mesmo princípio. E finalizo com uma cromoterapia. Então é uma sessão muito agradável. A pessoa às vezes chega com angústia, pânico, ela chega com insônia, queixas de dores no estômago, dores de garganta, enfim. E às vezes só com as sessões de reiki, pelo menos 4 sessões, ela já apresenta uma melhora. Então ela tende a se sentir muito bem física, espiritual e mentalmente. É uma sessão muito agradável, vale a pena você tentar. Nossa, Cris, muito interessante, hein? Olha, eu sinceramente fiquei com vontade de marcar uma sessão de reiki. Do jeito que você explicou, ficou tão assim claro como funciona e deve causar um bem-estar muito grande para quem participa disso, né? Muito legal, quando passar essa pandemia eu com certeza vou aí fazer uma sessão com você. Obrigada mesmo. Muito legal, Cris. E o interessante é que assim, você trabalha com inclui outras técnicas, né? Não só o reiki nas suas sessões. Achei bacana mesmo. Agora vamos falar de aniversário. Teco, a Aimee Serpa pediu para falarmos do perfil dos nascidos no dia 24 de setembro de 1983. Muito obrigado por sua participação, viu, Aimee? Então, Teco, o que dizer dos nascidos no dia 24/9, assim como a Aimee? Vamos falar agora com a nossa ouvinte Aimee. Aimee Serpa, um abraço, obrigado pela mensagem, participe sempre, Aimee. Ela é do dia 24 de setembro de 1983. É uma combinação de números, Aimee, bastante intensa. O que quer dizer isso? É uma alma, é um ser, além de forte, que tem uma certa determinação, tem uma intensidade, algo muito forte dentro.
como se houvesse uma inquietação, uma espécie de um vulcão interno. Eu costumo dizer que pessoas assim, Aimee, têm a alma, a natureza de andarilho. É como se quisesse o ar, a libertação, a liberdade, como se quisesse respirar, viver. A intensidade das coisas é muito forte numa pessoa com combinação de números como a sua, do dia 24/9, né, de 83. Apesar de generosas, pessoas dóceis, o espírito, como eu falei, é forte. E tem aqui alguns cuidados, né? Um deles, querer abraçar o mundo, querer que tudo seja vivido com essa intensidade ao mesmo tempo e tudo junto e uma loucura. E isso muitas vezes faz com que você busque muitas oportunidades e acabe não aproveitando adequadamente estas oportunidades. E um outro cuidado, Aimee, quando zangada, há uma natureza agressiva aí, há uma natureza zangada. Então, quando você tem uma contrariedade, quando você não está bem-humorada, a tua natureza intensa, ela pode ser canalizada justamente para esta parte de agressividade e de teimosia e coisas do tipo. Você pode se tornar discutidora, essa parte toda pode ser voltada, essa intensidade pode ser voltada justamente para algum mal-estar ou alguma frustração pessoal. Mas a sua grande saída na vida é buscar uma ou outra, não todas, as oportunidades para que você desenvolva principalmente essa natureza de viver intensamente, como eu te falei. É um espírito livre, é muito generosa, mas também tem esse outro lado do nervosismo, da inquietação e da ansiedade, principalmente. Responsabilidade é algo legal de você ir desenvolvendo, principalmente porque você vai naturalmente ter um grande envolvimento com as pessoas da família. E é grande companheira. É uma pessoa que vai testar, de uma certa forma, o companheiro. Você vai querer uma relação que tenha muito movimento pela tua intensidade, que tenha muita transformação, que seja uma pessoa com recursos, porque senão você não vai conseguir conviver com admiração e com outros aspectos que você vai buscar. Mas, independente disso, há um companheirismo bastante acentuado aqui. E aproveite essa tua natureza, como eu digo, de andarilho, né? É muito importante viagens, aventuras, vida social é muito importante e trabalhar com alguma arte também é bom, porque você pode canalizar, a arte pode ser uma dessas oportunidades para você. Você pode canalizar bastante essa criatividade, essa intensidade em alguma manifestação artística. Uma alma viva e que se mantiver a vida desta forma dentro de você, com valorização, com intensidade, você vai ter uma vida bastante rica, bastante plena de amigos, de aventuras, de tudo. Muito boa sorte, um grande abraço, obrigado pela mensagem. Teco, agora a Aimee também pediu para falarmos do perfil dos nascidos no dia 6 de agosto de 72. Não sei quem é a pessoa, mas ela pediu para falarmos desta data. Então, o que você pode dizer dos nascidos no dia 6 de agosto, Teco? 6/8 de 72. É outra combinação muito interessante. É uma combinação que é muito propensa para desenvolver a autodescoberta, para desenvolver o que a gente chama também de autoaprimoramento. São pessoas que devem tentar se entender, devem se questionar e devem também tentar se ver naquilo que fazem. É muito propenso para trabalhar a autoconfiança, para desenvolver a autonomia, a individualidade, para andar com as próprias pernas, é bem inclinado para isso, né? E tem muito boas condições para o campo profissional. São inteligentes, têm liderança, tem bastante comando e tem muita capacidade de canalizar isso para a vida profissional. É uma combinação forte, 6/8 de 72. Também é muito favorável para comando, supervisão, chefia, coisas do tipo.
Aonde que aqui deve, no meu modo de ver, ter um certo cuidado, uma certa precaução, um certo receio. Se toda essa intensidade de trabalhar a autoconfiança, de boas condições profissionais, como eu falei, não for canalizada adequadamente, isso pode se voltar de uma forma como uma frustração pessoal ou como alguma coisa que não traga realização, que não traga bem-estar para a pessoa. Então é meio 880 essa combinação 6 do 8. Ou a pessoa canaliza isso e orienta isso para uma vida de autorrealização, também no campo afetivo precisa acontecer alguma coisa, porque ele precisa se ver nas coisas, não é? Ou se isso não vier a ser plantado, não vier a ser colocado, investido, isso talvez se volte para um lado de frustração, de mal-estar, e aí ficam pessoas excessivamente críticas ou amarguradas ou coisas do tipo, que é sinal que todo esse potencial não foi devidamente trabalhado, não foi devidamente orientado, tudo aquilo que ele podia colocar. Criativo, costuma ter boas ideias, e entusiasmado é uma pessoa muito competente. Entusiasmado, motivado é uma pessoa muito competente. Esse entusiasmo, essa motivação, muitas vezes vem desses estímulos de fora, de um relacionamento, de oportunidades de autorrealização, como eu disse, mas é importante que esse entusiasmo seja buscado e não deixar, como eu disse, que toda essa potencialidade fique represada. É uma pessoa que deve buscar autorrealização. E um último aspecto, 6 do 8 não tem que ficar vivendo preso ao passado, não é bom. Deixe as coisas fluírem, faça com que a vida seja vivida daqui para frente. Aprenda com o passado, mas não cultive ele, não guarde excessivamente as coisas de trás. Tente resolver ao máximo tudo que você puder para que você vá se colocando renovado diante da vida que está agora diante de você. Muito boa sorte, um grande abraço, obrigado. E se você quiser participar, assim como a Aimee participou, mandando a sua data de aniversário para o Teco falar a respeito do perfil, pode mandar para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Ou então escreve aqui no nosso chat do YouTube ou deixa nos comentários que a gente passa para ele fazer essa descrição do perfil. Pode ser do seu aniversário ou de alguém que você queira saber, tá bom? Muito bem, da forma como a Aimee fez. Agora nós vamos falar a respeito do Family Dog Pet Shop. Eles oferecem serviços de banho e tosa e rações, alimentos complementares, medicamentos e acessórios aqui em Nova Odessa. Eles ganharam o prêmio de melhor pet shop de Nova Odessa pelo 2º ano consecutivo, pela qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Eles realmente oferecem muita qualidade no atendimento. O pet shop fica na rua Silvio de Paulo, número 102, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. O telefone é o 019 99 181 9453. Repetindo, 019 99 181 9453. Family Dog Pet Shop. E nós vamos falar também, com imenso prazer, de uma prestação de serviço muito interessante aqui de Nova Odessa e região. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestadores de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha que legal, é um perfil do Instagram de divulgação de serviços e produtos de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e participantes de uma maneira geral. E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles. É muito bacana, né? Então anote aí, @divulga.novaodessa. Bom, e com isso, rapidinho, estamos chegando aqui ao momento do nosso intervalo. Vamos dar uma pausa, tomar aquele cafezinho gostoso, tomar uma água e a gente volta já já. Você está ouvindo Você em Sintonia, o seu momento de bem-estar.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Você em Sintonia. Para você que está chegando agora e perdeu o nosso primeiro bloco, hoje nós tivemos a pergunta do ouvinte José Carlos falando a respeito do seu filho adolescente, que tem dificuldade de cumprir as suas responsabilidades, enfim, estava bem interessante. Também tivemos uma pergunta de uma ouvinte para a nossa terapeuta Cris Silva, falando a respeito de como funciona uma sessão de Reiki, né, na prática, como que é. Também tivemos as datas de nascimento pedidas pela nossa ouvinte Emê Serpa. Os dias 24 de setembro e 6 de agosto foram as datas que o Teco falou a respeito. E aí agora no segundo bloco, que nós temos, David, preparado para os nossos ouvintes? Temos muita coisa bacana. Mas se você perdeu o primeiro bloco, está chegando agora, calma, não se desespere, o programa vai ficar gravado aqui no YouTube, você pode ouvir quando você quiser, tá bom? Então aproveito e já peço para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para ficar sempre ligadinho aí e em sintonia conosco, tá certo? Bom, o assunto agora vai direcionado e vai direto para Val Ribeiro, porque a gente vai falar sobre constelação familiar. Bem-vinda, Val! A nossa ouvinte Lúcia Souza, de São Bernardo do Campo, nos enviou a seguinte mensagem: Tenho 5 irmãos e em determinado momento de nossa vida, acabei me afastando da minha irmã mais velha, pois brigávamos muito. Isso aconteceu já faz quase 8 anos. Sinto como se tudo nela não combinasse em nada comigo. No entanto, não consigo esquecer isso e tenho mágoas desta situação. Val, como é que a constelação familiar pode ajudar a nossa ouvinte Lúcia Souza, de São Bernardo do Campo? Olá, David, Bruna, olá, Teco, olá, queridos ouvintes. Temos a pergunta aqui da ouvinte da Lúcia Souza, São Bernardo do Campo. Ela tem 5 irmãos e não se dá com a irmã mais velha. Vou colocar para vocês uma leitura da nossa realidade. A realidade que cada um cria. O conteúdo em que cada um nasce. O filho mais velho vem de uma escassez, o mais novo vem de uma abundância. E o nosso cérebro interpreta esta realidade. A criança ainda não tem palavras para nomear o mundo e as coisas. Ao nomear as coisas, nós vamos definindo e construindo o que vemos do mundo. Essa nossa interpretação cria uma realidade psíquica, uma realidade mental. Ela nos tira do nosso lugar. Lúcia, você conta que se afastou da sua irmã, que brigavam muito. Quando crianças, brigamos. Faz parte da vida, do processo em família, do convívio com os irmãos. Para receber muitas vezes o olhar dos pais e dos irmãos, isso acaba acontecendo. Dos irmãos mais velhos e dos mais novos. Você também sente que tudo nela não combina com você. Que você tem mágoas. Lúcia, eu vou deixar para você refletir sobre o que você espera ou exige da sua irmã mais velha. Ou mesmo como chamamos no movimento da constelação. O que você exclui? Lembre-se do seu lugar. Tudo fica mais leve. O ideal, Lúcia, seria colocar isto num campo e ver as informações, as emoções que permeiam o movimento entre você e a sua irmã. Mas eu proponho que você faça a pergunta sobre essas cobranças, né? Quais são os sentimentos? Como é que você percebe essa emoção? Como é isso? Essa cobrança é de um adulto ou de uma criança? Lúcia, sua irmã é perfeita do jeito que ela é. Apazigue o seu coração. Eu agradeço o envio da sua pergunta. Falar de irmãos e de pais é falar de constelação. É lembrar
que estamos na família perfeita e ideal e que está tudo certo. Bem bacana, Val. Obrigada pela sua participação. E você, ouvinte, se identifica com a constelação familiar como terapia, se tem interesse em saber mais a respeito desse tipo de terapia que a Val é especialista, manda pra gente a sua pergunta, pode falar aí, contar um caso, enfim, escreve pra gente poder te ajudar, tá bom? Muito bem. Agora, Teco, temos um caso trazido pela ouvinte Maria Edith. Ela é de Diadema. Ela nos procurou pelo WhatsApp com a seguinte mensagem: como manter o equilíbrio após as situações de conflitos depois de passar uma fase difícil na vida? Quando enfrentamos um problema grande, buscamos forças, até encontrarmos forças para enfrentar essas dificuldades. Após passarmos pela dificuldade, entra um sentimento de alívio, de dever cumprido, mas também vem uma espécie de vazio que gera até depressão. Teco, o que você pode dar aí de conselho? O que você pode dizer para Maria Edith sobre este caso? Maria Edith, um abraço, obrigado pela participação. Maria Edith já é uma ouvinte, uma amiga, e nós ficamos muito lisonjeados e gratos por estarmos cultivando e cativando vocês ouvintes aqui no nosso programa. Muito obrigado. Vamos falar um pouco sobre essa questão de passarmos por experiências de sofrimento que são inevitáveis. A vida, ela tem, como dizem os budistas, ela caminha aos pares, ela tem dois lados. Eu vou começar não só me referindo voltado a Maria Edith, mas a todos vocês que estão aí acompanhando e se identificam com essa colocação de sofrimento. Eu vou pedir para que vocês façam uma espécie de uma pergunta para dentro, não é para responder para ninguém. Eu sempre peço para que essas perguntas sejam feitas. Não é para responder, porque é para você ouvir o teu eu lá de dentro e não a sua cabeça. A pergunta que eu gostaria de fazer, Edith, é se você já percebeu que depois de uma experiência sofrida dessa, você já não é mais a mesma. Deve ter percebido isso, né? Quando nós vivemos algo muito intenso no sentido de sofrimento, nós nunca mais somos os mesmos. Agora, a humanidade como um todo está vivendo uma experiência assim, não é? Não vamos mais ser o que éramos no início do ano. Eu acredito e tenho muita fé que tudo isso vai transformar a humanidade e depois de movimentos de sofrimento, guerras, como já vivemos muitas, a humanidade, por incrível que pareça, dá mais um passo. É um passo penoso, né, Edith? Mas é um passo dado a partir justamente do sofrimento e de tudo aquilo que esses momentos nos trazem. Outra questão que eu queria colocar para vocês, para Edith, é que é justamente no desconhecido que eu me descubro. Pode perceber. Quando eu estou vivendo na minha rotina, no meu dia a dia, meio que protegidinho, eu não me conheço, eu não me descubro. A gente diz mobilizar recursos. Enquanto eu não sou desafiado, e geralmente o desafio acontece através de sofrimento, ou de mal-estar, ou de desprazer, é ali que eu tenho que mobilizar recurso. Por quê? Porque eu sou obrigado a fazer alguma coisa. Então é naquela hora que eu começo a me descobrir. Por isso que quando eu olho para trás e penso, puxa, sofri. Mais de um outro aspecto, eu realmente não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma. Eu costumo também fazer um outro tipo de pergunta que na verdade é a mesma coisa. Eu falo para as pessoas, olha para dentro de você e vê o que você realmente acha que perdeu depois de todo esse sofrimento e esta dor. Você vai ver que a vida, ela é muito, muito sábia. E que muitas vezes, por incrível que pareça, o que nós precisamos é que o chão se abra. Ô Teco, você está falando que a gente precisa sofrer? Não sofrer, mas o sofrimento faz parte do quanto eu não tenho noção de que isso tudo é necessário e eu vou crescer com isso e eu vou mobilizar recursos, como eu disse a você, né, Edith? Então, a maneira mais assim intensa
de você se conectar não só com você mesma, mas com a existência, é justamente quando você tem a oportunidade de se aprofundar dentro de você. Pensa nisso. Toda vez que eu tenho a oportunidade de me aprofundar dentro de mim, eu estou me conectando não só com a vida, com a existência, mas principalmente comigo mesmo. Eu lido com pessoas que passaram por profundo sofrimento, é minha função, não é? Doenças, perdas, enfim. E eu percebo o quanto elas vêm renovadas, o quanto alguns valores que eram estúpidos, que eram imaturos, que eram materialistas demais, se perderam no caminho. Principalmente as doenças trazem muito isso, apesar do período de sofrimento que elas impõem também. Então pensa nisso, né? Conectar-se com a existência e aprofundar-se em você mesma. E talvez a gente não tenha perdido tanto assim. Tempos de sofrimento também são tempos de grande transformação pessoal. Eu espero ter ajudado. Um abraço, Edith. Esteja sempre aqui conosco. Sempre muito legal, Teco, a forma como você direciona esses assuntos. Mas a Edith também nos passou a data de aniversário dela para que você possa falar um pouquinho do perfil dela e dos nascidos no dia 1º de agosto, Teco. O que você pode dizer dos nascidos neste dia? 1º de agosto é uma leoa, uma leonina. Pessoas do dia 1º de agosto são muito determinadas. São pessoas que costumam seguir muito aquilo que o coração delas diz. E elas muitas vezes não medem esforços para ir atrás daquilo que elas buscam. Costumam seguir suas metas com muita precisão. Têm um grande senso crítico, um acentuado senso crítico. Muitas vezes esse senso crítico, inclusive, traz até alguns problemas para essas pessoas, né? Porque elas costumam, além do senso crítico, pessoas do dia 1/8 falam diretamente, elas não ficam pondo filtro, não. São diretas e também são muito francas as pessoas do dia 1/8. Uma característica interessante das pessoas do dia 1º de agosto é que elas não costumam se iludir. Elas não são visionárias, não ficam no mundo da fantasia, muito pelo contrário, viu? Elas têm uma relação de objetivo, de meta e de pé no chão bastante acentuados. Vigorosos, bastante vigorosos, têm disposição para comando, sabe? São realistas. E o senso crítico, muitas vezes, fica exagerado quando a pessoa tem algum comando, alguma gerência, algum cargo assim de destaque, de direção. Agora, Edith, eu vou te dar um cuidado interessante aqui para você. Nem todo mundo te conhece. São pessoas que mostram muito essa energia, esse vigor, esta personalidade, mas por outro lado tem um lado carente, gostam muito de elogio, querem se sentir especiais. Então, um cuidado é você viver sem ser tão conhecida por inteiro. O ideal seria que você tentasse, principalmente para aquelas pessoas que você tem mais próximas a você, que você fizesse elas te conhecerem melhor, né? Senão você é capaz de ser vista como uma pessoa difícil. E tem um outro lado muito, como eu te falei, afetuoso, carente e tudo mais, né? E um outro ponto sensível para vocês aí do dia 1 de agosto é o estresse. Vocês costumam, muitas vezes, viver muito tensos, muito pilhados, ficam estressados. E ali, geralmente, na grande parte das pessoas do dia 1 de agosto, esse estresse é acusado na região das costas. Essa parte de coluna, ombros, toda essa parte que envolve costas principalmente, pescoço, torcicolo, tensão na nuca, o estresse geralmente fica muito concentrado nesta parte. Fora isso, muito talento, inteligentes, vigorosas, como eu disse, e capazes de fazer um bom caminho na vida. Um grande abraço, obrigado. Tá joia, Teco. Então, ouvinte, se você se identificou aí com a data do 1º de agosto, se é o seu aniversário, ou se você quer saber da sua data, escreve para nós, manda lá no nosso WhatsApp 019 99 444 7312. Ou então pede a sua data de nascimento aqui no chat do YouTube mesmo, que a gente passa pro Teco e ele faz a análise do seu perfil de nascimento. Muito bem, Bruna.
Agora, Teco, a Isabel, de 59 anos, nos escreveu com um caso interessante para que nós conversemos aqui. Ela diz que é viúva há pouco menos de 2 anos. Relatou que sempre teve um bom relacionamento com o marido, porém, ela alega que a relação homem e mulher poderia ter sido melhor. Ela disse que não imaginava ficar viúva agora, mas que gostaria muito de viver um novo relacionamento. Não sabe se será possível, mas gostaria muito de se abrir para isso. A questão é que as 2 filhas não concordam. Então a pergunta dela é justamente nesse sentido, Teco. Ela quer saber de que forma ela deve conversar sobre este assunto com as filhas. Como você, Teco, conversaria com elas sobre um assunto desses? Olá, Isabel. A sua questão vai com certeza deixar muitas pessoas aí bem ligadas. Porque será que o amor tem idade? E será que o amor é algo que eu posso projetar, idealizar para que aconteça na minha vida? Você pergunta como eu falaria com as suas filhas a respeito de tudo isso. Existem algumas maneiras de você viver uma relação a 2. De todas as maneiras que você pode viver uma relação a 2, aqui eu acho mais interessante e não é muito comum, Isabel, é aquela que justamente une 2 pessoas através do que eu chamo de magnetismo. É algo muito difícil de ser explicado. É quando 2 pessoas se sentem muito interessadas uma pela outra. Muitas vezes a pessoa diz para mim, Teco, eu não sei porquê, mas eu fiquei muito interessado em conhecê-lo ou em conhecê-la. Há um magnetismo, como eu chamo, Isabel, no ar. Há algo que talvez demonstre, pela intuição de ambos, que ali existe muito potencial, que ali existe muita situação, muita coisa a ser compartilhada ou vivida. Então não é apenas uma experiência para eu ter uma companhia, que eu não sou contra. Não é uma experiência para que eu descubra um pouco mais a respeito da vida íntima. Não. Nessa forma de união, é como se nenhum dos 2 nem esperasse muito por aquilo. E aquilo acaba acontecendo. E acaba trazendo muitas surpresas para ambos e transforma muito a vida tanto de um quanto do outro. É como se 2 almas se encontrassem e para isso não tem idade. Eu já presenciei isso acontecendo com pessoas muito mais velhas que você. É lógico que isso não quer dizer que estas pessoas vão viver uma situação de alegria e de paz e de harmonia. A vida não é assim, Isabel, e você sabe muito bem disso. Mas eles vão compartilhar muitas coisas e com certeza um vai provocar grandes mudanças no outro. É como se ali houvesse um potencial enorme para ser dividido e desenvolvido. Então isso eu diria para suas filhas que não é bem uma escolha. Quando uma pessoa começa a pensar da forma que você está me dizendo, é porque ela tem dentro dela uma inclinação muito grande, uma necessidade, uma intenção de se expor a algo assim. Muitas vezes quando uma pessoa fala da forma que você está me dizendo, é porque ela está muito perto de viver algo dessa forma, desse tipo. E como eu te falei, isso não é programado e nós não escolhemos, mas de repente eu me vejo muito pronto para viver algo que é conduzido através de um magnetismo. Eu já convivi com pessoas que nem deveriam ter ido àquele determinado lugar e de repente quando eles estão ali ou elas estão ali, elas se encontram com alguém assim. E aquilo vai se desenvolvendo. Vai ter, lógico, todo tipo de troca e de compartilhamento entre os 2.
Mas, de uma forma geral, é uma experiência muito válida que, se você puder tê-la, vai enriquecer muito a sua vida. Você foi feliz no casamento? Foi. Você teve um grande companheiro? Você nos conta? Que bom. Mas isso não impede que você, lá dentro, na sua alma, sinta ainda que você pode viver algo nesse sentido. Abra-se para isso. Isso, como eu te falei, não é uma escolha. Coloque-se aberta para isso, porque se isso realmente tiver condições de ser vivido, irá ser vivido. Mas mesmo que não venha a acontecer, eu acho difícil que não aconteça, Isabel, só o fato de você se abrir para isso, sentir que você tem todo esse romantismo, esse amor para dar, não é? Já vai te fazer melhor, já vai te revitalizar. Então, procure conversar com outras pessoas, procure conviver com grupos que tenham coisas afim com você, como por exemplo a dança ou então a culinária, não para que você encontre alguém. Não se preocupe com isso. Você está se colocando de uma maneira como se você estivesse avisando as suas filhas que há algo dentro de você que está impelido, está inclinado a conversar e conhecer e compartilhar e viver momentos ao lado de alguém. Acredito que isso vai acontecer, mas como te falei, mesmo que não venha a acontecer, deve trazer muita vitalidade, muita alegria, e você vai perceber que você vai se sentir viva, e isso é muito importante. Tem um pensamento, para nós terminarmos essa conversa, que diz que o oposto da solidão não é estar junto com alguém. É mais ou menos assim o pensamento. O oposto da solidão é a intimidade. Então, eu vou aqui esperar e acreditar que num futuro breve você mande uma nova mensagem aqui para nós, dizendo que você está vivendo algo desse tipo. Quando a gente vive algo assim, não tem expectativa, não tem planejamento, é como se aquilo fosse trazendo vida tanto a um quanto ao outro. É algo muito mágico, muito bonito, é magnético, como eu costumo chamar. Muito boa sorte, acredito que as suas filhas não possam ser convencidas disso, mas elas podem aceitar que você esteja se colocando tão viva, tão pronta para caso isso aconteça. Boa sorte para você, Isabel. Obrigado. Muito bom, Teco. Oi, Isabel. Olha, eu tava ouvindo aqui seu caso, fiquei pensando um pouquinho a respeito, né? Que situação. Mas assim, pensa no seguinte, se houver, né, essa possibilidade de acontecer um novo relacionamento, o universo preparar isso para que você viva essa nova fase, esse novo acontecimento, esteja pronta para isso, esteja aberta para isso mesmo, né? E aí as suas filhas, no momento certo, elas entenderão se for realmente necessário. E eu acho que assim, é sempre importante a gente pensar que tudo pode ser melhor do que aquilo que a gente já viveu, não é mesmo? Pois é, às vezes a gente pode se surpreender muito com a grande felicidade que a gente encontra depois de ter vivido algo que não foi assim tão bacana, tá? Muito boa sorte para você. Muito bem, concordo com tudo isso, mas também concordo que nada na nossa vida acontece por acaso. Os momentos de alegria, os momentos de felicidade, né? A gente sempre encontra em qualquer fase de nossas vidas, né? Basta a gente tomar lição e viver como aprendizado tudo o que passamos. Bruna, chegamos aqui no momento do Criando Sua Sintonia. Qual que é a dica, então, para aí os próximos dias do Criando Sua Sintonia, Bruna? Bom, a gente vai falar essa semana do manjericão. Sim, o manjericão, aquela ervinha que a gente conhece, que vende na feira, que a gente cria lá na nossa casa. Ele não serve só para deixar a pizza de marguerita muito mais gostosa, que é uma coisa que a gente usa realmente e gosta muito, né? O manjericão, ele tem outros usos, além do uso de temperos como erva aromática na cozinha. O manjericão, ele pode ser usado em forma de chá. Você já experimentou tomar chá de manjericão? É bem interessante. Ele tem uma refrescância, ele tem um sabor assim bastante gostoso. Ele ajuda a aliviar estresse,
ele pode te ajudar a tratar a sua saúde bucal, porque ele tem como se fosse um antisséptico, né? Ele ajuda a combater gripes e resfriados e também pode até ajudar a prevenir problemas cardiovasculares, porque ele possui antioxidante na sua composição, né? Na sua composição química. Além de fazer chá de manjericão, você também pode fazer banho de manjericão. O banho é daquele jeito que eu já ensinei para vocês aqui. Ferve lá um caldeirão de água, coloca um punhado da erva, do tempero que você está usando, da planta, desliga lá, ferveu, desliga, coloca lá dentro, né, a plantinha, deixa fechadinho por mais ou menos 5 minutos e despeja pelo corpo depois do seu banho de costume, do seu banho normal, né? Ajuda a aliviar tensões, provoca um grande relaxamento o banho de manjericão. Limpa o nosso campo áurico, limpa o nosso campo energético e também ajuda a reequilibrar a nossa energia. Então é um baita banho poderoso para você fazer aí durante essa próxima semana. E bem baratinho, né? Manjericão é uma coisa simples e fácil da gente encontrar. Além disso, você pode cultivar na sua hortinha, na sua casa, para usar no tempero da sua cozinha. E também você pode usar o manjericão para proteger a energia da sua casa. Olha que interessante, de 2 formas bem conhecidas e bem fáceis. Você pode pendurar um ramo grande de manjericão no batente da sua porta, em cima do batente da porta, do lado de dentro, tá? Então, na porta de entrada da sua casa, do lado de dentro, em cima do batente, você faz um raminho de manjericão e pendura, para proteger contra as energias negativas, coisas que não são muito boas, tá? Protege a entrada da sua casa. E além disso, você também pode cultivar um vaso de manjericão na sua cozinha, não só para comer, não. Pode cultivar ele ali para ele limpar o ambiente, limpar a energia, tá certo? Então aproveitem aí o poder do manjericão, a força dessa erva tão maravilhosa e tão sagrada para nós. Agora nós vamos falar a respeito do Family Dog Pet Shop. Eles oferecem serviços de banho e tosa e rações, alimentos complementares, medicamentos e acessórios aqui em Nova Odessa. Eles ganharam o prêmio de melhor pet shop de Nova Odessa pelo 2º ano consecutivo, pela qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Eles realmente oferecem muita qualidade no atendimento. O pet shop fica na rua Silvio de Paulo, número 102, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. O telefone é o 019 99 181 9453. Repetindo, 019 99 181 9453. Family Dog Pet Shop. E nós vamos falar também, com imenso prazer, de uma prestação de serviço muito interessante aqui de Nova Odessa e região. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestadores de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha que legal, é um perfil do Instagram de divulgação de serviços e produtos de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e participantes de uma maneira geral. E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles. É muito bacana, né? Então anote aí, @divulga.novaodessa. Perfeito, tudo muito perfeito. E agora eu já percebi que a Bruna pegou aqui as cartas dela, já fez aqui as suas leituras. E temos aí a nossa mensagem do tarô para aí os próximos dias, né, Bruna? Qual é a mensagem, então, que o tarô revelou para que você possa compartilhar e direcionar aqui os nossos ouvintes? A mensagem do tarô para essa semana é uma carta que chama O Julgamento, a carta número 20 do tarô. Aí a gente fala, nossa, o julgamento, nossa, o que será que é, né? É muito simples, mas a gente precisa pensar bastante a respeito disso. A carta do julgamento, ela pede para que a gente desperte, para que a gente examine a nossa consciência, examine as nossas atitudes. É um momento de revisão.
Muito provavelmente estamos chegando ao final de um ciclo, né? Todos, como a mensagem do tarô, ela é para todos, né? Para a semana de nós todos. Então a gente tem que tentar perceber onde que essa mensagem se encaixa na nossa vida. Tá? Então, muito provavelmente estamos chegando ao final de um ciclo, algum ciclo que estejamos vivendo, não só ciclo social, mas ciclo particular, tá? E é muito importante essa avaliação do que foi esse ciclo, do que foi que eu plantei durante este período, para que agora eu consiga entender quais foram as lições disso e tentar ter uma renovação, algo que seja mais positivo. Né? Essa carta do julgamento também a gente pode pensar que ela é um chamado para a mudança. É como se nós fôssemos convidados a olhar a vida com outros olhos, de outra forma. Então tenta pensar aí na sua vida, no seu mundo, né? No seu particular, onde que a carta do julgamento, né, essa carta de revisão, de despertar da consciência pode estar mais associado. É muito importante que a gente reveja as nossas atitudes e a forma como estamos lidando conosco e com os outros, tá bom? Tenham uma ótima semana e que o tarô possa ajudá-los aí e dê uma iluminação naquilo que vocês forem fazer. Muito bem, então chegamos agora na hora dos abraços. A hora dos abraços. Programa Você em Sintonia. Bom, os nossos abraços vão inicialmente aos que participaram aqui do nosso programa de hoje. Um abraço ao seu José Carlos, Aimee Serpa de São Paulo, Maria Edith de Diadema, Terezinha Duarte de Nova Odessa, Lúcia Souza, né, de São Bernardo do Campo, e para Isabel. Um abraço também a todos os que interagiram através das redes sociais, como a Dolores Terra Cravo aqui de Nova Odessa, Sandra Bartolo de São Paulo, Celso e Neuza Macácio de São Bernardo do Campo, Elis Galeazzi, que também está sempre aqui participando com a gente, muito obrigado, um abraço, Elis. Cidinha Costa de Diadema, Cláudia Moura de São Paulo, Dalila Maria, Valéria Turini, Camila Gonzaga, Gisele Alves Leite, todas de São Paulo, Paulão Duarte de Poços de Caldas, sintam-se todos abraçados. E eu quero mandar um abraço muito especial ao meu filhão Davi, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, meu filho, papai te ama muito e tenho muito orgulho de você. E você, Bruna, para quem você vai mandar seus abraços? Essa semana eu vou mandar os meus abraços para o Pietro, que é o nosso ouvinte super especial aqui que nos acompanha em todas as semanas, e também um abraço para o Arthur e a Catarina, que são meus filhos, nossos ouvintes, e que se eu não mando um abraço para eles, depois quando o programa acaba é uma choradeira. Então um abraço para o Arthur e para a Catarina. E olha, David, a gente precisa fazer um agradecimento aqui aos nossos ouvintes que nos acompanham em todos os nossos encontros. Um agradecimento muito especial pela quantidade de mensagens que vocês têm enviado, né? Vocês participam muito ativamente, muito intensamente, com perguntas, com datas de nascimento, contam sonhos, contam casos. Então, assim, a gente está ficando muito satisfeito porque percebe que o nosso trabalho realmente está tendo aí um retorno, vocês estão participando, estão interagindo, né? Estão se identificando com o que estamos fazendo. Então a gente agradece muito e a gente quer dizer para todos também que é difícil a gente trazer todas as respostas no mesmo programa, né? Mas a gente vai trazendo ao longo dos programas a participação de todo mundo, os comentários, as datas. A gente gostaria de colocar todo mundo no mesmo programa, mas não tem como, não cabe, né? Então a gente vai aí organizando para cada programa, trazer um pouquinho de cada um pouquinho da participação dos nossos ouvintes que são tão especiais. Muito obrigada novamente. Bom, e para encerrarmos o nosso encontro de hoje, vamos trazer uma frase de Chico Xavier para refletirmos sobre oportunidade, presente e futuro, um dos temas do nosso programa de hoje.
Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Psicografou 451 livros, dentre eles Nosso Lar. Nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A frase é a seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Com esta frase encerramos o nosso programa de hoje. Esperamos que todos tenham excelentes dias. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau!